jovens de hoje estão completamente perdidos. Só ficam com a cara grudada no celular, não tem nada na cabeça. No meu tempo, a gente tinha compromisso. Esse que é o futuro da igreja. Geração irresponsável. Digo mais, preguiçosos. Mimados. Inúteis. Eu sei que você não tem fé em mim. E às vezes, parece até que você tem razão. Porque sim, eu tô cercado de distrações. E quem me vê de longe pode até achar que eu tô perdido. Mas se você olhasse fundo nos meus olhos, perceberia que eles estão focados no que realmente importa. Um chamado pulsa aqui dentro. E aquele que me chamou acredita em mim. Ele me encheu de dons, de ideias, de energia, de paixão. E pra que tantas virtudes se não pra servi-lo? Esse chamado pulsa aqui dentro. Eu não sou igual a você. A minha forma de pensar, de agir pode ser diferente. Os anos passam, o mundo muda e os desafios também. Mas sabe o que permanece? O chamado. E ele pulsa aqui dentro. Sal da terra, luz do mundo, lembra? Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Essa é a missão. Apacenta as minhas ovelhas. Isso é relacionamento. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é nutrição da alma. A minha casa será chamada casa de oração. Isso é vida no templo. Ide. Esse é o chamado que pulsa aqui dentro. Não, eu não quero que você saia de cena e deixe essa missão comigo. Pelo contrário. Com a minha energia e a sua experiência, podemos continuar construindo algo incrível. O mundo precisa conhecer a Cristo. Não é por nosso mérito que essa obra vai terminar, mas é nosso privilégio fazer parte dela. Eu tenho coração nessa missão. E ela pulsa aqui dentro. Mas lembra do que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da sua justiça. Tá, eu sei, mas bem-aventurado nada. Cara, a gente tá bem amarrado. Isso aqui não é bênção não, isso aqui é castigo. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar, vai que o céu se abre e tudo melhora. Tá, sim, vai aparecer anjos aqui para ajudar a gente. Nunca se sabe. Tá. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Tá ouvindo uns anjos cantando? Acho que eu tô ouvindo. Vamos continuar então. Vamos cantar? Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu acho que foi melhor cantar do que passar, sei lá, um monte de rato em cima da nossa cabeça, né? Cara, com certeza. Eu até que gostei. Será que tem mais alguma? Tem. Bora cantar uma mais animada? Bora. Tipo uma de J.A. O que é J.A., Silas? Eu acho que isso aí é mais pra frente. Tá. Aquela lá. Já sei. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada. Logo Cristo virá, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Que isso? Não, por favor, né? Foi mal, cara, você quer ir pro céu sem passar pela prisão? Ah, pô, eu queria ir diretão, tipo Eliseu. Que Eliseu, cara? Que Eliseu, Silas? É Elias. Eliseu? Elias. É Eliseu. Já falei que é Elias. Cara, é Eliseu. Que é isso? Ah! Mano, eu acho que eu tenho mano.
falar que funciona, né, Silas? Engraçado você. Ah. Tá, mas... E o carcereiro? Cadê ele? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, cara, faz isso não, mano. Não, não faz isso não, não faz faz isso não, isso. A por gente favor. já tá aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu devo fazer para ser salvo? Faz o seguinte, aceita Jesus, ora com a gente e aproveita. Vê se aprende um hino também. Vamos cantando? Vamos sair daqui. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Cantarei com grandes coisas fez por mim. Bom, vocês viram aí, né? Quem canta seus males espanta e até da prisão pode sair. Bom, neste momento, chegou o tão esperado momento de colocar o pastor Eliud na mira da verdade. E eu vou dizer para vocês, tem algumas perguntas aqui que eu quero ver se ele vai responder, hein? Pastor, por favor, assuma o posto aqui. Pode. Aqui, ó. Eu levo lá. Toma, segura aqui. Estou precisando de um camarada forte assim lá em Londrina. Posso levar, Solange? Posso levar, Yasmin? Não. Você viu aí, né? Depois, diz que depois que o homem casa, ele... Você perguntar para mim se eu quero fazer alguma coisa, tem que falar, deixa eu ver com a minha esposa se eu quero fazer. Pior que estavam fazendo uma proposta para mim ali na porta, pastor, deixa a Fernanda lá e fica aqui. Como é que pode uma coisa dessa, né? Pessoal, né? Não, Né, irmã? Então tá bom. Tá não vou entregar o complicado, santo, não. Só contar um milagre. Pois bem, vocês tiveram aí 2 dias para estar fazendo perguntas. O pastor Eliud vai ter mais ou menos meia hora para responder essas perguntas. Uau! Né? Vamos lá. E assim, sabe como é que é? São uma pergunta mais bacana que a outra. Pastor, a primeira pergunta, eu confesso que é uma pergunta bem curiosa. E realmente eu tenho até uma curiosidade sobre isso. A primeira pergunta é assim: Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos? Ok? Se você está com a sua Bíblia, se a palavra do Senhor, se você pergunta, a palavra do Senhor tem que responder, né? Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá capacidade para responder, ok? Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, verso 3. Muitas pessoas perguntam porque quando se fala de Maria, o pessoal ela considera sempre a Virgem Maria. E até minha filha, esses dias atrás, estava perguntando, pai, mas se Jesus ali na cruz colocou João como filho, e os outros filhos? Ali tem um contexto profético, tem um contexto escatológico, no contexto de João e Maria. Mas a Bíblia traz alguns detalhes importantes dentro desse contexto. E quando você abre sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, verso 3, Marcos 6, verso 3, e esse evangelho, o livro de Marcos, ele não foi escrito por Marcos propriamente, ele foi ditado por Pedro. Pedro foi ditando e ele foi escrevendo. E esse Marcos aqui é o João Marcos, aquele camarada que no final do livro você vai ver que ele está correndo no meio do mato, enrolado pelo lençol, porque ele está nu. E aí ele coloca esse detalhe, ele acrescenta esse detalhe. Mas quem dita todo este evangelho é o apóstolo Pedro. E no capítulo 6, verso 3, você encontra aqui o seguinte, 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Nesse texto aqui, apresenta não somente os irmãos de Jesus, mas também o quê? Suas irmãs. E é interessante uma coisa. Quando Jesus está lá pregando num determinado lugar, e aquilo começa a causar uma certa confusão entre os líderes judaicos, a família de Jesus chega lá e faz o quê? Jesus, vem cá, a gente quer que separa. E aí Jesus chega e diga, quem é a minha família? Quem são minha mãe e os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus que está nos céus. E esse Tiago aqui, a princípio ele não andava com Jesus.
Ele só aparece agora no contexto do livro de Atos como líder da igreja, mas ele não é aquele Tiago que andava com Jesus como os 12. E é o que escreveu ali aquela carta de Tiago. E o outro irmão de Jesus que escreveu alguma coisa é Judas, que está também com a sua carta. Esses dois eram irmãos de Jesus. E tinha outros, como aqui a Bíblia diz, e também suas irmãs. Ok? Então, biblicamente falando, Jesus tinha irmãos e irmãs. Agora tem um detalhe. João, o apóstolo amado que escreveu o Apocalipse, e Tiago, o seu irmão, que era considerado os filhos do trovão, esses dois possivelmente eram primos de Jesus. Pedro tinha algum grau de parentesco também com Jesus via esposa. E aqueles dois camaradas que estavam na estrada para Emaús, um deles, Cleopas, possivelmente era tio de Jesus. Olha Então, aí. essa era a família de Jesus. Curiosidades, respondido. Então, Jesus não tinha só irmãos, como também tinham irmãs e vários parentes envolvidos no ministério. E esses todos vieram depois de Jesus. Então, Jesus abriu a madre e aí depois veio a sequência aí dos Então, filhos. Jesus ganhou a sua família também para o ministério. Muito bom. Seguindo aqui. E essa pergunta agora eu quero que vocês pensem um pouco nela também. O pastor vai nos dar a resposta. Mas pensa só. Algumas pessoas acreditam na predestinação. Correto? E, seguindo o conceito da predestinação, uns nascem salvos, outros nascem perdidos. E meio que as nossas obras já são pré-determinadas. Se realmente é assim, o que a gente faz pouco importa? Vamos lá. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que todos nós nascemos predestinados para ser salvos. Todos. Todo ser humano nasceu para ser salvo. Não quer dizer que ele nasceu salvo. Agora, quando eu chego no livro de, por exemplo, aqui, Josué, capítulo 24, verso 15, que foi o verso base da nossa mensagem de hoje, o que foi que Josué disse ao povo de Israel? Escolhei a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa questão de estar e fazer a vontade de Deus e ser salvo é uma escolha. Quando eu chego, agora eu chamo você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Aqui o apóstolo Pedro diz assim, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Então aqui existe uma escolha, e o propósito de Deus é que todos sejam salvos. Mas para você ser salvo, você precisa escolher. Então, estamos todos sim predestinados a sermos salvos, mas precisamos aceitar e querer ser salvo em Cristo Jesus. Então, é uma escolha. Ninguém nasce salvo ou perdido. É tudo uma questão de livre-arbítrio. Muito bem. Nós sabemos, pastor, que a Igreja Adventista ela é um movimento profético que surgiu ali do estudo da Bíblia e da compreensão acerca, principalmente das 2.300 tardes e manhãs, mas também nós entramos aí no enredo das 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Quando a gente fala dessas 3 mensagens angélicas, ela será proclamada apenas pelos cristãos adventistas? Biblicamente falando, nós precisamos entender uma coisa. Que quando João escreve ali, em Apocalipse 14, né? Os 14, verso 6 a 12, ele fala assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. E anjo profeticamente significa o quê? Mensageiro. É alguém que sai para levar essa mensagem. E faz isso numa velocidade gigantesca. Então, esses anjos aqui, esses mensageiros, eles são contados a partir de 1798. E está até os dias de hoje. E nós somos os mensageiros para proclamar. Agora, biblicamente falando, quando eu chego em João, capítulo 10, verso 16, aqui Jesus disse alguma coisa interessante que João depois veio registrar. Jesus disse assim, João 10, verso 16, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, biblicamente,
Todos aqueles que aceitam a palavra de Deus como inspirada e aceitam Jesus como seu Salvador, têm o dever e obrigação de pregar as 3 mensagens angélicas. Agora, no entanto, a igreja adventista ela surgiu num contexto profético para ser este mensageiro para anunciar às pessoas que Jesus em breve vai voltar e que as pessoas devem sair de Babilônia. No entanto, a salvação não depende dos adventistas, depende do mundo cristão pregando as 3 mensagens angélicas. Então é uma mensagem que está aberta a todo aquele que crê e leve essa mensagem, Isso aí. Correto? Isso aí. Bom, essa próxima pergunta, a pessoa que fez essa pergunta, e ela usou aqui um fundamento, ela acredita que o Espírito Santo ele é pouco mencionado nas doutrinas adventistas. Parece que ele aparece muito pouco na doutrina adventista. Por quê? Vamos lá. Porque o foco dentro do contexto doutrinário, ele é cristocêntrico, está voltado, ou seja, tudo aponta para Jesus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo aponta para Cristo. E Cristo é o personagem principal. Mas quando você chega em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim, no princípio, a terra estava como? Sem forma e vazia. E O Espírito de Deus. a Bíblia começa com o Espírito Santo. Agora, sabe o que é interessante? Que quando você chega lá no livro do Apocalipse, no último capítulo, capítulo 22, e aí você lê o verso 17, o fechamento ali do livro, olha o que diz. O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tenha sede, venha. E quem quiser, receba o quê? De graça, a água da vida. Então, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo está operando. Mas o foco está em quem? Em Cristo Jesus. Agora, quando eu abro a Bíblia em João, capítulo 16, e agora vejo o verso 13, João 16, 13, olha só o que diz aqui. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E o Espírito Santo, ele guia as pessoas a toda a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse o quê? Eu sou o quê? Então o papel do Espírito Santo é guiar você até quem? Cristo. Até Cristo. Por isso que a ênfase está na pessoa de Cristo. E todo o corpo doutrinário tem que apontar para Cristo. E Jesus mesmo disse lá em Atos, né? No início ali. E vocês receberão o quê? O Espírito. Poder. Ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E vocês serão o quê? Opa, testemunha de quem? Do Espírito Santo ou de Jesus? De Jesus. Porque o foco está na pessoa de Jesus. Mas para você ser essa testemunha e para você pregar em nome dele, você precisa do quê? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é outro igual a Jesus, que está dando continuidade na obra dele, por intermédio de cada um de nós. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo ele conduz para o testemunho de Cristo. Isso aí. E ele aponta para Cristo e não para ele mesmo. Isso aí. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que ela é mais complicada de responder, pastor. Eu acho que eu vou deixar ela um pouquinho mais para frente. Eu não vou fazer essa pergunta agora. Eu vou Vamos se passar livrar ela. logo dessas encrencas? Você quer já ir para essa? Então tá, então vai lá. Lá vai a bomba. Essa pergunta aqui, ela diz assim: como está o seu cachorro? Bagunçando, comendo, dando trabalho, mas vai bem e obrigado. Muito bem. Então, aquele que fez essa pergunta, saiba, o cachorro do pastor está muito bem. Bem até demais. Seguindo. Muitas pessoas aqui pensam que... A gente escuta no mundo cristão, na verdade, aquela questão assim: ah, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E a pessoa que fez essa pergunta, ela quer saber como ela sabe se é Deus que está falando com ela e não só o subconsciente. Vamos lá. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Verso 27. Aqui, João escreveu o que Jesus disse, né? 10, 27. As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz, e eu conheço elas, e elas me seguem. Quando Jesus disse isso aqui, ele falou dentro de um contexto que havia o quê? Pastores de ovelha. E eu não sei quantos de vocês tiveram já a alegria de pastorear ou ver alguém pastoreando ovelhas. No contexto do Oriente Médio, eles chegavam para levar as ovelhas para alimentar ou para beber água, e aí misturavam o rebanho.
E eles iam lá e bebiam. E estava tudo misturado. Mas na hora que o pastor falava assim, vamos, as deles saía tudo e vinha. Não ficava nenhuma para trás. Qualquer outra pessoa que fizesse isso ou dissesse isso, as ovelhas não atendia. Mas quando o pastor dela falava, ouvia, porque elas conheciam o quê? A voz do pastor. Quando você conhece, por exemplo, eu tenho uma coisa muito clara comigo. Por exemplo, eu posso estar onde for. Se meu pai assoviar, eu sei que é ele. É batata. Uma vez eu estava num lugar e ele deu um assovio. Eu já falei assim, meu pai está aqui, deixa eu ver onde está, achei ali. Por quê? Foi uma coisa que eu vi ele fazendo desde pequeno e isso me marcou. Então, ele assoviando, eu sei que é meu pai. Então, isso são características. Então, quando você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, que você busca ouvir a voz dele todos os dias, quando ele te fala a mente, o coração, você nitidamente sabe que é Deus falando. Agora, quando você não anda com Deus, ele pode gritar. E vou dar um exemplo. Balaão. Balaão ouviu a voz de Deus, não vá, mas é ele que quis andar no caminho dele. Quando ele chegou no meio da estrada, Deus continuou falando com ele por meio de quem? Da jumenta. E ele conseguiu enxergar que era Deus falando? Por quê? Porque no seu coração estava o quê? A sua vontade. Então, quando você no seu coração quer fazer do seu jeito, você não vai conseguir discernir a voz de Deus através do Espírito Santo. Mas quando você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que você acha, pensa e quer, para que a vontade de Deus permaneça, não importa onde você estiver, Deus vai falar, você vai ouvir e entender e vai seguir o caminho. E para fechar isso, tem um texto em 1 Tessalonicenses, que Paulo diz assim, olha, eu gosto desse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, Paulo diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. E quando Paulo fala isso, eu quero que você se lembre daquele episódio dos 2 profetas. Lembra dos 2 profetas? Que Deus falou para ele ir lá e dar um anúncio para a cidade, e ele voltasse por outro caminho e não falasse com ninguém, nem entrasse na casa de ninguém, porque se isso acontecesse ele morria? Quem lembra dessa história? Aí o que acontece? Chega um profeta, um suposto profeta, e fala assim, não, fique tranquilo, eu também recebi uma visão do Senhor aqui, e o negócio foi poderoso, pode vir para minha casa e comer que está tudo certo. O que é que o profeta tinha recebido de Deus? Não entre na casa de ninguém. E o que acontece? Se Deus quisesse que ele mudasse o curso, Deus teria falado com ele. Mas ele foi e deu ouvido ao homem. E o que aconteceu? O leão veio, matou o homem, matou o jumento e ficou lá do lado esperando ver quem vinha buscar o corpo. Isso mostrando que Deus, quando ele fala, é audível, é claro, e eu só preciso fazer o quê? Obedecer a sua palavra. Muito bem. Então, é uma questão de relacionamento e conhecimento. Saber identificar a voz de Deus. Por exemplo, se Yasmin gritar você no meio da multidão... Eu sei. Então tá bom. Pode Então saber vamos que eu vou saber. Essa pergunta aqui, ela se encaixa... A próxima pergunta, ela se encaixa perfeitamente no nosso contexto atual. Diria que até no contexto de hoje. Ok. Essa pergunta, ela diz o seguinte. É pecado assistir o Mundial de Clubes no sábado à tarde? Quem perguntou está aqui? Ou está assistindo o Mundial? Boa pergunta. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu primeiro vou confundir você para depois te clarear. Não é pecado assistir o Mundial. Isso é fruto do pecado que está em você. Deu para entender? Então vamos clarear. Vamos clarear a ideia. O sábado ele foi feito para quê? Para o homem ou foi feito para Deus? Para Deus ou para o homem, gente? Isso está lá em Mateus, isso está lá em Marcos. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então Deus colocou o sábado para que eu e você reconhecesse Ele como nosso Criador. Agora vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 58. Agora a ideia vai ficar mais clara. Isaías 58. E verso 13 e 14. Aqui em minha Bíblia diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus o quê? Do quê?
E aí eu pergunto para você, assistir o Mundial de Interclubes aí, sábado à tarde, é interesse de Deus ou seu? Hã? Então tá, vocês estão dizendo, tá? Deixar de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. E se você chamar ao sábado, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, agora vem, não seguindo o quê? Assistir o futebol é o caminho de Deus ou o seu caminho? Não pretendendo fazer a tua própria vontade. A vontade de Deus é que você venha para o culto jovem ou que você fique assistindo o Mundial de Interclubes? Qual é a tua vontade? E nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Quando eu digo que assistir o Mundial Interclubes não é pecado, é porque isso é a nossa natureza que é pecaminosa. E aí nós produzimos frutos do pecado. E tudo aquilo que não está honrando e glorificando a Deus é um fruto pecaminoso. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Porque até quando a gente está fazendo coisa boa, a gente também está o quê? A gente está pecando. Até quando eu faço uma coisa boa. Por quê? Porque a Bíblia diz que a minha justiça diante de Deus é o quê? Trapo de imundície. Então é pecado. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço para Deus não é o quê? Não é perfeito. A única pessoa que faz tudo perfeito é quem? Cristo. Por isso que eu dependo de Cristo para ser o quê? Salvo. Agora, se eu estou em Cristo, eu vou praticar os frutos do Espírito ou os frutos da carne? Ou melhor, os frutos do Espírito ou as obras da carne? Se eu estou em Cristo, eu vou produzir frutos do Espírito. Mas, se eu não estou no Espírito, estou na carne, eu vou produzir obras da carne. E aí eu pergunto, o Mundial de Interclubes, no sábado à tarde, o narrador lá fala assim, glória a Deus, porque Deus nesse momento está levando o seu povo para a salvação nesse estádio. É isso que vai estar falando? Não. Vai estar dignificando e honrando quem? A criatura em vez do quê? Então não é um lugar de adoração. É um lugar de idolatria. Agora você que me diz, pode assistir ou não? Com base nesse assunto sobre o sábado, já vamos pegar um gancho aí sobre o sábado. Como serão julgados aqueles que nunca ouviram sobre o sábado? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos 17. Atos 17, verso 30. Olha só o que Paulo aqui respondeu aos atenienses. Ora, não levou Deus em conta os tempos do quê? Da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Então vamos lá. Quantos aqui já ouviram falar num sujeito chamado Guilherme Miller? Quem foi Guilherme Miller? Todo mundo falou que já ouviu. Quem foi Guilherme Miller? Foi o camarada que não somente pregou, mas ele estruturou o quê? A profecia das 2.300 tardes. Eu pergunto, você sabe dizer isso de cor e salteado, das 2.300 tardes e manhãs? É complexo, não é? Agora me diga uma coisa, como uma pessoa que entendeu toda essa profecia, quando falaram do sábado para ele não aceitou? Ele não aceitou o sábado e morreu no Senhor não guardando o sábado. E o negócio foi tão intenso que a irmã White, em uma das suas noites, ela orou perguntando, Senhor, o pastor Miller não aceitou o sábado, ele está salvo ou perdido? E aí Deus respondeu a visão dela dizendo, o túmulo dele está sendo vigiado por seu anjo para o dia da ressurreição. E por que ele não aceitou o sábado? Porque a sua mente não tinha capacidade para compreender essa verdade, porque essa não era a verdade para o seu tempo. A verdade para o seu tempo era a pregação do quê? Do juízo. E agora eu quero que você entenda, cada período da história existe uma verdade presente. A verdade presente para a época de Lutero não era o sábado, nem a alimentação. A verdade para a época de Lutero era o quê?
Lutero pregou o quê? O que é que a reforma anunciava? O que é que a reforma pregava? Justificação pelo quê? Pela fé. E essa era a verdade, porque a igreja pregava que a salvação era pelo quê? Pelas obras, pelas indulgências, e Lutero se levantou, não é assim. E então a verdade presente aqui na época da igreja, aqui do início da igreja, dos nossos pioneiros, era o quê? Era o dia do juízo. O início dessa pregação de adorar aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E qual é a nossa mensagem para hoje? Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino. Ou seja, sai dela, povo meu. Aquele que adorar a besta de sua imagem, há de beber do quê? Do vinho, da cólera de Deus. Então a nossa verdade hoje é chamar as pessoas a sair de Babilônia e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A nossa ênfase hoje não está nem nos milagres. A nossa ênfase está na pregação do advento. Entendendo a urgência dessa mensagem e o nosso contexto, então, a nossa verdade presente sendo essa, o que o senhor diria para um adventista que acha que a perseguição dos sábados está muito longe? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 3. Aqui Paulo escrevendo, ele disse: quando as pessoas andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá o quê? Repentina destruição, como vem as dores de um parto para quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A pandemia demorou quanto tempo para alcançar todo mundo? Para que todo mundo no mundo ficasse sabendo e informado da pandemia? Quanto tempo vocês acham? Começou quando? Em março, aproximadamente, de 2020. Março de 2020. Isso aconteceu aonde? O primeiro lugar? Qual foi o primeiro lugar que deu a epidemia? Na China. Quando aconteceu o foco lá na China? Você aqui ficou sabendo ou não? Sim. E quanto tempo demorou para chegar aqui? Foi 3, 4 meses. E o mundo todo estava o quê? Fechado. Foi isso ou não foi? O mundo hoje, e aqui cuide, tem cristão que gosta de ficar discutindo e brigando por política, quem vai entrar e vai sair. Coitado. Esse mundo não vai melhorar. Não adianta colocar esse ou aquele. Você tem o direito de exercer a sua inteligência de uma maneira correta, escolhendo o menos ruim. Mas não é quem entra ou quem sai que vai mudar a história deste mundo, porque ele já está condenado para o quê? Para a perdição. A nossa pátria não é aqui, é no céu. Agora preste bastante atenção. O mundo está caminhando e todo mundo está falando assim, olha, a gente está criando aqui um sistema econômico para melhorar, a gente vai resolver o problema da fome, o problema de trabalho, e a Bíblia fala, quando você começar a ouvir falar muito de paz e segurança, virá o quê? E o que é algo repentino? Pá! Assustou? Você não estava esperando, né? É isso que é repentino. Você está aqui, daqui a pouco acontece. Então entenda uma coisa. Existe somente uma profecia escatológica que eu tenho que prestar bastante atenção. Que a Bíblia diz assim, e quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o quê? Então o fim não vai vir quando mudar o governo, quando mudar o sistema, quando melhorar, nada disso. É quando o evangelho do reino for o quê? Pregado. E o evangelho do reino vai ser pregado por quem? Engano seu se for pelos adventistas. Porque não é eu e você que vamos terminar a obra da pregação do evangelho. Mas nós seremos uma peça fundamental nesse término. Por quê? Nós vamos ser aquele grupo de pessoas que vai estar falando a verdade de acordo com a Bíblia. E quando os noticiários, quando a política começar a entrar naquela discussão toda, você e eu seremos os estandartes de Deus dizendo, esse é o caminho, essa é a direção. E é nesse exato momento que vai se cumprir aquilo, haverá um só pastor e um só rebanho, porque as pessoas vão lembrar de tudo que leram, de tudo aquilo que ouviram, e aí virão
em direção à verdade, não para uma igreja, mas para Cristo. Só que a pergunta que eu deixo é, tá, quando isso pode acontecer? Pode ser hoje, amanhã ou daqui 100 anos. Mas eu e você podemos deixar de respirar que momento? Então a sua preocupação não é quando isso vai acontecer. A sua preocupação deve ser, amanhã eu vou estar vivo? Porque se você não estiver vivo, tudo aquilo que você decidiu agora já vai garantir. Se não, também a sua perdição já está garantida. Então, se você conhece a verdade, sabe o que tem que fazer e não deixa de fazer, você está numa situação insegura. E o que vai acontecer é que se lhe faltar a vida, você pode estar numa situação bem delicada. Dizem por aí que o inferno está precisando de combustível. E eu não quero ser combustível para o inferno, não. Então, a melhor coisa é você estar hoje o quê? Nas mãos de Deus e confiando nele. Ótimo. Nesse contexto, pastor, então, de mensagem de fim dos tempos e de perseguição, eu te perguntaria, e usaria a pergunta que foi feita aqui, como conciliar livre-arbítrio com a soberania divina? Como conciliar? Livre-arbítrio com a soberania divina. Tá ok. Primeira coisa, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Aqui diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, e que te propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Ninguém é obrigado a estar aqui na igreja, ninguém é obrigado a ir para o céu, ninguém é obrigado a fazer nada. Quando as pessoas falam assim, pastor, por que na sua igreja proíbe um monte de coisa? Eu falo assim, minha igreja não proíbe nada. Pelo contrário, minha igreja diz que você pode fazer tudo. Agora tem uma questão. Você não pode esquecer de que tudo aquilo que você fizer, você vai ter que prestar o quê? Conta. E tudo que você precisa fazer está aonde? Na Bíblia. E aí entra aquilo que Paulo fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, eu tenho que fazer tudo para a honra e glória de quem? De Deus. E agora eu chego aqui no texto de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Paulo, ele diz assim, Filipenses 2,13. Porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus, ele coloca em nosso coração o desejo. Mas entenda uma coisa, é você que escolhe ou não aceitar a vontade dele em nossa vida. Por isso que Apocalipse 3,20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Deus só entra na sua vida se você abre a porta. Se ele não abre a porta, ele não vai entrar. Então, as decisões que você começa a fazer é a partir do relacionamento que você tem com Deus e a permissão que você dá para ele poder atuar em sua vida. Eu acho que a pergunta que casaria, então, é: batismo, ele pode ser feito na hora ou precisa de preparo? Já considerando aqui que a gente está entendendo a mensagem, nós vamos então agora aceitar esse compromisso. Esse batismo, ele tem que ser na hora ou precisa se preparar para ele? O batismo ele não salva ninguém. A Bíblia nunca disse que o batismo vai te salvar. A Bíblia diz assim, crer do Senhor Jesus e será o quê? Então isso não quer dizer que o batismo salva. Quem salva é quem? Cristo Jesus. Então no momento em que uma pessoa aceita Jesus, ela é o quê? Salva. Agora o batismo, ele é o quê? É uma demonstração pública de que você aceitou Jesus como seu Salvador. E aí eu vou usar o exemplo que a gente teve lá na classe dos jovens hoje. Quando tem ali aquele momento com o jogador de futebol, que é chamado de quê? Ali a apresentação, a coletiva. A coletiva. Foi contratado aqui o Josilei para jogar aí no time da seleção brasileira. E aí o pessoal traz o Josilei para poder falar ali e tal. Para que o Josilei diga que ele vai jogar na seleção brasileira, ele vai precisar fazer o que após a coletiva? Vestir a camisa da Argentina. Não.
É isso? Não, Não? não, Se ele vestir a camisa da Argentina, ele vai ser aceito? não. Ele precisa vestir a camisa do quê? No Brasil. Da seleção brasileira. Naquele exato momento ele está falando o quê? Eu represento o Brasil. Quando uma pessoa ela desce nas águas batismais, ela está dizendo para todo mundo o seguinte: a partir de hoje, gente, eu escolhi e quero testemunhar publicamente de que Jesus é o centro da minha vida. Só isso. Pastor, mas a Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Pois é, quem não crer será condenado. Não está falando que quem não se batizar será condenado. E aí eu pergunto a você, o ladrão da cruz foi batizado? Mas ele creu em Jesus? Aqui está a questão. Se você crê em Jesus, você está salvo. Só que se você diz que crê em Jesus, e você pode e tem a oportunidade de dar o testemunho que você está do lado de Jesus, e aí você escolhe não dar, porque é melhor você ficar do jeito que você está, então você não está fazendo a vontade de Jesus, você está fazendo o quê? Aí eu gosto de usar aquele exemplo. Vamos supor que a Sabrina encontre um namorado, e aí ela começa a dizer: nossa, como você é especial, como você é isso, como você é lindo, como você é tudo na minha vida. E aí esse rapaz chega para a Sabrina todo empolgado, né? Passou na joalheria e fala assim: poxa, essa menina está dizendo que eu estou tudo isso, eu vou fazer a proposta. E aí chega para ela assim: então Sabrina, casa comigo? Ela fala assim: não, eu falei que tinha, mas não quero casar com você não, estou fora. Eu pergunto para você, ela ama? Não. Porque quando uma pessoa ama, ela faz o quê? Ela se compromete. Ela aceita estar com aquela pessoa. Então, dizer que ama a Deus, mas não estou disposto a mostrar publicamente o meu compromisso com Ele, então quer dizer que você não o ama. E aqui entra a complicação. Então, eu dou a resposta da seguinte maneira, Josilei. Você pode ser batizado? Pode. Se você fala assim: eu quero ser batizado agora, eu não posso te impedir. E eu tenho uma história até do eunuco lá, do etíope, né, que vinha descendo de Jerusalém, e aí Filipe chegou ali, ele não estava entendendo, explicou alguma coisa, e aí ele entendeu e falou assim: tem água, posso ser batizado? E ele foi batizado imediatamente. Mas, contudo, a igreja, ela orienta você a fazer uma coisa. Primeiro, estude as Sagradas Escrituras para você saber por que você está tomando essa decisão. Então, na medida que você toma essa decisão, você faz isso de forma consciente. Eu entendi o que Deus quer, eu tenho algumas coisas que eu preciso ajustar, mas eu estou disposto a renunciar aos meus desejos de vontade para que a vontade de Deus permaneça. Então a sugestão é que, antes de tudo, a pessoa estude a Sagrada Escritura para tomar uma decisão não pelo pastor, não pela igreja, mas por aquilo que a palavra do Senhor diz a todos nós. Amém. Amém. Bom, pastor, agora eu quero te deixar à vontade para contar para nós qual foi a pergunta ou qual tipo de pergunta foram as mais difíceis que já te fizeram, que foi mais complicada para responder. E aí eu já te deixo aqui à vontade também para dar sequência na programação. Responda essa para nós. Tá. Quando você me faz uma pergunta doutrinária, isso não me complica a vida. Isso é muito simples e fácil. Você abre a Bíblia e responde. Mas sabe o que complica? É quando alguém chega assim: cara, mas você não disse que é crente? Por que na tua igreja o povo faz isso, aquilo e aquilo outro? Por que aquela pessoa não tratou bem aquela outra lá e foi preconceituosa com ela? O pessoal na tua igreja não disse que o sábado é dia de guarda? Por que aquele teu irmão lá está indo trabalhar no sábado lá? Por que eu passei ali de frente ao boteco e ele estava com uma garrafinha de cerveja? Por que aquela garota lá está saindo com todo mundo do colégio? Vocês não dizem que tem a verdade? Eu pergunto para você, como é que eu respondo uma coisa dessa? Esse é o tipo de pergunta que eu não quero que me façam. Porque isso não tem a ver com certo ou errado. Tem a ver com luz e trevas. Porque a Bíblia fala assim: ai daquele que for o quê? Pedra, é melhor fazer o quê? Vai ter mais misericórdia para ele se ele enrolar uma pedra de moinho no pescoço e pular no primeiro viaduto. Não é que Deus está falando para você fazer isso, tá, gente? Mas Ele está falando assim: você tem que matar o velho homem. Porque se você não tiver capacidade de matar o velho homem, você vai continuar sendo maldição na vida das pessoas. E agora eu pergunto para vocês: quantas pessoas estão fora da igreja hoje por causa da maneira como foi tratado na igreja? Pela maneira como as pessoas lhe trataram quando elas chegaram aqui? Foram poucas ou foram muitas? Irmãos, eu tenho que fazer muitas visitas.
E de vez em quando eu tenho que visitar algumas pessoas para pedir perdão. Por pastores, por líderes, por irmãos. Teve uma vez que eu tive que chegar lá assim, irmã, eu quero pedir, pastor, mas aquela fulana de tal, eu estava na mesma calçada que ela, na hora que ela me viu, ela passou para outra calçada. Irmã, me perdoa por ela. Foi falha minha. Mas como você não estava aqui? Eu falei, sim, mas eu represento um corpo pastoral que deveria ter ensinado a ela que ela deveria amar as pessoas mesmo quando falham, quando erram. Então, essas perguntas são difíceis. Quando coloca em xeque a sua vida cristã espiritual, gente, e tem umas situações que você fala assim, e aí? Imagina quando alguém chega e fala assim, pastor, o teu ancião lá está pegando a irmãzinha lá, e aí? O que você faz? O que você fala? A encrenca é muito maior. Ou alguém chega assim, pastor, você vai ter que fazer uma limpa aí, porque tem um povo na tua igreja. Eu não devolvo o dízimo aqui, porque tem um monte de líder aí que não devolve dízimo, pastor. E como é que eu vou falar para ele que ele tem que devolver o dízimo? Então, essas são as perguntas complexas que a gente tem que enfrentar e responder no ministério. E essa nem o Leandro Quadros consegue responder, porque não se trata do certo e errado. O certo e errado é fácil. A Bíblia fala que tem que ser fiel no dízimo, que você não pode ter outra mulher, que é uma só. A Bíblia fala que você tem que comer, quer comer mais, que vai fazer tudo para a honra e glória de Deus. Isso está claro. Isso é fácil. Mas quando se trata das suas decisões e escolhas em nome de Deus, aí você está quebrando o terceiro mandamento. Tomando o nome de Deus o quê? Em vão. Você diz que é cristão, serve a Deus, mas vive de acordo com o quê? Com o mundo. E aí isso complica. Respondi? Não ficaram chateados, não? Então tá bom. Eu quero cantar uma música agora. Posso cantar? E essa música fala disso que eu acabei de falar, de você morrer para o seu eu. E ela tem uma letra que diz que crucificado estou eu com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Enquanto eu cantar, pense no que Deus tem falado ao seu coração e como Ele tem chamado você a crucificar o seu eu para que Cristo possa viver em sua vida. Quando penso na maneira que eu vivia, oprimido e sem forças para lutar, desistir de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente a minha vida eu entreguei, e o poder da cruz me transformou. Mas tive que deixar morrer o meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer. Pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Respondendo ao chamado do meu mestre, eu me entrego cada dia àquela cruz. Minhas mãos estão cravadas para sempre na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela cruz, pois nela eu encontrei o meu Jesus. Pois tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor vivo estou.
Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer. Pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Pois eu entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. E decidi que a vida é Cristo, com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer. Pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Amém? Irmãos, estamos no nosso penúltimo encontro. Quero agradecer a vocês pela oportunidade que Deus nos proporcionou de nos encontrarmos. Quero agradecer a Deus também a oportunidade de encontrar aqui a família do nosso irmão Daniel. O irmão Daniel ali, a esposa e o filho e a nora. Que coisa, né? Você nem para me contar. Essas histórias eu preciso saber de perto. Eu orei por esse rapaz lá, para que Deus abençoasse. Esse foi um encontro de Jó, viu, meninas? Viu, Sara? Estávamos ali, oramos, e falamos assim, Deus tem que prover, Senhor. Eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui nesse meio, milagres vai ocorrer. E olha que ocorreu mesmo. O Dudu e a Giovana ali. Parabéns. Que Deus torne a vida de vocês próspera. Eles são os nossos irmãos lá da igreja de Nova Brasília. E se deslocaram de lá para poder estar aqui conosco. Estava de manhã com a Kelly, né? E o pequeno Davi, que são membros de lá também. Mas eu espero chegar logo no céu, porque lá no céu não vai ter mais esse negócio de um estar num canto, outro no outro. Vai estar todo mundo junto. Não vai ter filhos doentes. Vai ser bênção na vida de todos nós. Amigos, eu quero convidar vocês para a nossa penúltima reflexão. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Capítulo 6, o verso 17. Mas antes de nós lermos aqui, eu quero convidar você mais uma vez a inclinar a sua cabeça para falarmos com Deus. Senhor Deus, estamos mais uma vez abrindo a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, com certeza ouvir a Tua voz. Nós queremos que Teu Santo Espírito nos fale o coração de tal forma que, transformados pelo Teu Santo Espírito, possamos cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Toma-nos em Tuas mãos, guia-nos com a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17, Paulo, ele diz assim: quanto ao mais, ou desde agora, ninguém me moleste, ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo o quê?
As marcas do Senhor Jesus. O chamado de Paulo, nós sabemos que foi um chamado dramático. Paulo havia ido a Jerusalém para pegar cartas para fazer o quê? Matar todos os cristãos que estavam no caminho. Ele saiu de Jerusalém com um grupo de soldados indo para Damasco. No meio do caminho, o Senhor aparece para ele. E aí, aquele que era um perseguidor tornou-se um proclamador. Sua vida virou completamente ao avesso. E agora ele entra dentro de um propósito eterno. Dentro do contexto de Gálatas tem uma palavra aqui chamada marcas. Carrego em meu corpo, ou trago em meu corpo as marcas. Essa palavra no grego é estigmata. É algo que está marcado, remete a um sinal de escravidão de propriedade. Ou seja, você vai lá e marca a pessoa para dizer, isso aqui me pertence. É essa marca. E Paulo então se apresenta agora como alguém marcado por Cristo, não por orgulho, não por vaidade espiritual, mas como sinal visível de pertencimento e entrega radical. Quando você escolhe servir a Deus, as pessoas olham para você e vê essa marca. E sabe como é interessante? E isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Às vezes eu ando com o público, eu passo algumas coisas com o público que não é adventista ou cristão. E aí eu chego lá e eles estão tendo a conversa deles, bate-papo deles, estão bebendo, na hora que a gente chega, eles falam assim, guarda aí. Porque o Eliud chegou. A minha presença inibe neles o quê? Alguma coisa errada que estão fazendo, porque ele fala assim, não é assim. Se você está falando alguma coisa, ou eles estão conversando alguma coisa e você chega, ele fala assim, peraí, esse não é o tipo de conversa que ele gosta de ouvir. Tudo muda. Por quê? Porque você carrega na sua vida as marcas de Cristo Jesus. Nós vivemos numa sociedade que valoriza as aparências e conquistas visíveis. Porque o Instagram, o Facebook, o TikTok e várias outras redes sociais têm ganhado sucesso. Porque tudo aquilo que as pessoas fazem que dá êxito, elas postam lá para mostrar o seguinte, eu estou subindo na vida, eu estou indo de vento em polpa. Então o mundo, ele prega que você tem que mostrar que você está crescendo. E sem perceber, você está naquela ideia bem evolucionista. Vence sempre o quê? O mais forte, o mais poderoso, aquele que está mais visível. Mas quando eu olho para a base do criacionismo, a base bíblica, o que é que a Bíblia apresenta? O próprio Jesus diz, eu não vim para ser o quê? Servido, eu vim para servir. Então, quantas vezes você enxerga dentro desse contexto das redes sociais que alguém está fazendo alguma coisa para ajudar alguém? Quem está no foco? Eu. Nós vivemos tempos em que os holofotes são mais importantes que as cicatrizes. Os aplausos valem mais do que a perseverança. E os seguidores das redes sociais pesam mais do que os frutos do Espírito. Nos tempos atuais, onde tudo é medido por visibilidade, por likes, sucesso e validação instantânea, há um tipo de pessoa que precisa e está andando na contramão. Uma gente rara, muitas vezes silenciosa, anônima, mas profundamente marcada, não por modas ou tendências, mas por Cristo. Tempos atrás, eu fiz uma pergunta em uma das minhas pregações. Acho que isso já faz uns 8 anos. Eu não estava nem aqui ainda em Rondônia. Eu perguntei para a minha igreja assim, quando foi que a igreja adventista falou que você poderia pintar as unhas de qualquer cor, sem problema algum? Quando foi que a igreja adventista falou que beber Coca-Cola estava liberado para todo mundo? Quando foi que a igreja adventista falou que ir ao cinema não tinha problema algum? Quando foi que a igreja adventista ensinou que roupa sensual pode estar liberada? A pergunta é, por que você faz isso? Isso são marcas, mas marcas do quê?
A semana passada eu estava fazendo uma vigília numa igreja que a irmã foi falar sobre modéstia cristã. Mas do começo da palestra dela até o final da palestra dela, ela pediu perdão para a igreja umas 4 vezes, porque estava falando sobre modéstia. Aí eu comentei com a Fernanda, parece que até que a irmã estava fazendo uma coisa errada, de tanto que estava pedindo perdão por estar falando sobre uma coisa que mostra que tipo de marca eu tenho. Gente, eu não estou falando aqui que é certo ou não pintar unha, a pergunta é por que você faz isso? Porque o que Deus vai te julgar não é se você tem a unha azul, vermelha, verde, amarela, se você come isso ou aquilo. Deus vai julgar o seguinte: qual é a intenção do seu coração? É tudo para minha honra e glória ou é para a sua vontade, para o seu prazer? É essa a questão. Esse é o problema. Se você faz porque você quer se sentir bem, porque você quer mostrar para os outros que você é isso ou aquilo, não é para a honra e glória de Deus. Eu não estou falando que você tem que andar descuidado, largado de qualquer jeito. Mas a pergunta é, por que você está fazendo isso? Quando eu venho pregar aqui, a pergunta é, por que eu quero pregar? Que não tem nenhuma diferença de uma pessoa que está pintando 7, se quando eu subo aqui para pregar, eu estou querendo mostrar que eu sou mais ou melhor que os outros. Isso é idolatria do eu. E essa é a marca que eu vou carregando para que as pessoas vejam. Então eu posso até estar fazendo coisas boas, mas as marcas são o quê? Ruins, porque eu estou tentando mostrar o quê? O eu. Já parou para perceber quantas vezes as pessoas entram em discussões dentro do relacionamento, marido e mulher? Esses dias eu estava discutindo com a Fernanda lá, ela falou assim, enquanto você não ganhar, você não vai estar contente, né? E você já sabe que homem nunca ganha discussão. Aí eu falei assim, tá certo, eu perdi. Amigos, não é quem é melhor ou quem pode mais, é quem você representa. Essas pessoas que escolhem seguir Jesus, elas carregam marcas. Não são tatuagens ou medalhas. São marcas visíveis aos olhos do mundo, mas são profundamente sentidas na alma de cada pessoa. Marcas de noite sem dormir orando por alguém. Marcas de decisões difíceis tomadas em silêncio por fidelidade ao chamado. Marcas de feridas causadas por rejeições, incompreensões, calúnias por causa do Evangelho. Paulo chamava isso de as marcas de Cristo. E ele não usava essas expressões com romantismo ou vaidade espiritual, não. Eram cicatrizes de verdade, das prisões, dos açoites, das madrugadas frias, do abandono dos amigos, do espinho que doía todos os dias e que Deus não tirou de sua vida. Quantos de vocês, após ter uma discussão com seu cônjuge, passou a noite orando para que Deus resolvesse o problema? Quantos de vocês que enfrentaram um problema no trabalho, uma dificuldade, passou a noite orando para o Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor está querendo me mostrar? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Então não pense que na sua vida está dando alguma coisa errada, não. As coisas estão acontecendo do jeito que Deus quer para que você seja salvo. Entenda isso. Olha o que Jó falou. O Senhor deu, o Senhor o quê? Tirou. O que é que ele disse na sequência? Será que ele era um insensível? Não. É porque ele sabia ele sabia o quê? Que Deus estava no controle. Há uns tempos atrás eu fui visitar uma senhora, e o irmão deu o estudo bíblico, falou assim, pastor, vai lá preencher a ficha dela para ela se batizar. E eu fui lá preencher. Mas à medida que eu fui preenchendo a ficha, eu percebi que algumas coisas ainda ela precisava ajustar, precisava melhorar, e que ela tinha uma certa resistência com alguns pontos. Foi tanto que na hora que chegou na alimentação lá, que perguntando, você tem que deixar comidas desse tipo, a garotinha, a filha disse assim, mas eu vou ter que deixar a minha linguiça de porco? Eu não consigo. Eu falei assim, não, tranquilo, você não precisa deixar. Mas quando você amar Jesus, você não vai mais comer. Ah, tá. Mas aí, a mãe dessa garota, ela está numa questão de que ela não pode sair de casa, por causa de algumas coisas do passado que ela acabou colhendo no futuro. E ela falou assim, olha, pastor, eu sei que tem que fazer isso, mas eu não quero.
Agora não é o momento. Eu preciso agora ficar livre do contexto judicial. Quando eu ficar livre do contexto judicial, aí eu vou tomar a decisão. Aí eu perguntei para ela o seguinte: me diga uma coisa, só para me ter uma ideia. Se você não tivesse passado por lutas e dificuldades e você não tivesse ficado presa nessa situação, você tinha parado para estudar a Bíblia? Ela falou assim: não. Aí eu falei assim: você entendeu por que você está nessa condição? Foi uma forma que Deus achou de te salvar. A pergunta é: você quer ser salvo? Então, quando alguma coisa começar a dar errado na tua vida, a tua pergunta deve ser muito simples: Senhor, do que o Senhor está querendo me salvar? O que o Senhor está querendo fazer na minha vida? E às vezes, gente, não tem nada a ver com você. Às vezes é Deus usando você como uma forma de salvar alguém, assim como Ele usou quem? Jó. Ananias, Misael e Azarias. Deus usou aqueles meninos, não é porque eles estavam fazendo alguma coisa errada. Colocou eles na fornalha para servir o quê? Como um testemunho para salvar quem? Um rei pagão. Então Deus te coloca em circunstâncias para que você se levante e se posicione. Eu estou do lado da verdade. Vou perder tudo. Quando uma porta se fecha, Deus abre o quê? 1000 janelas. Eu não tenho que temer quanto ao futuro se eu souber como Deus me guiou aonde? No passado. E aí muitas vezes eu pergunto: será que a gente acredita naquele texto de Abacuque? O meu justo viverá pelo quê? Será que a gente está disposto a viver pela fé? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Olha só por que Deus escolheu Paulo. Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai até Saulo, porque este é para mim o quê? Instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quê? Se fosse para você, eu vou mostrar o quanto Josilei importa sofrer para mim. E aí, Josilei? Está disposto a ouvir essa palavra? O que é que você acha, Daniel? Ele vai saber o quanto importa sofrer. E agora eu te pergunto: em algum momento da história de Paulo, você vê Paulo reclamando do sofrimento? Em algum momento da história de Paulo, você vê Paulo pedindo para os irmãos orarem para que ele seja libertado do castigo, da prisão, do apedrejamento, da cadeia? Alguma vez você vê Paulo pedindo isso? Não. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio Jesus disse o quê? No mundo vocês vão ter o quê? Mas tende o quê? Por quê? Eu venci o mundo. A sua vitória não é por seus méritos, é pelos méritos de quem? Agora entenda uma coisa. Deus, para salvar Nabucodonosor, colocou Daniel, Ananias, Misael e Azarias aonde? Dentro de um palácio. Eu pergunto: a vida dentro do palácio é boa ou não? Claro que é. Mas Deus, para salvar o faraó, colocou José aonde primeiro? Na prisão. Fala aí. Agora olha para Jeremias, homem de Deus, fiel, temente. Deus falou assim: você não vai casar. Você está proibido de casar. E Jeremias não pôde casar. E ele pregava de Deus, em vez da coisa dar certo para ele, as pessoas colocavam ele aonde? Dentro de um poço cheio de lodo, e fala assim: tu fica aí, porque você está falando muita verdade. Eu pergunto para você: isso é vida para filho de Deus? Mas por que Deus fez isso com Jeremias? Porque ele havia sido escolhido como instrumento de Deus para alertar o povo de Israel da sua condição.
A escolha divina não foi baseada em méritos, mas na soberania de Deus. Paulo foi instrumento escolhido, e ser escolhido, paradoxalmente, não o livrou do sofrimento, o envolveu nele. Mostrarei para ele quanto importa sofrer por meu nome. Muitos hoje pensam que seguir a Cristo é uma jornada de conforto, de facilidades, mas o exemplo de Paulo nos mostra que o chamado verdadeiro implica na cruz. Implica renúncia, dor e fidelidade. Isso é contracultural, mas é o caminho da autenticidade espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 28, Paulo agora aqui relata tudo o que ele passou. Olha só o histórico de Paulo. 2 Coríntios, ele escrevendo para essa igreja aqui, que era tranquila, sossegada, não dava dor de cabeça para pastor nenhum. Lá não tinha problema. Parece até algumas que eu já passei. Não aqui, viu, gente? Eu tenho 16 anos de ministério. Aqui não acontecem essas coisas. Rondônia é outro nível. Olha só o que Paulo diz. Ei, gente, vocês são ministros de Deus, servos de Deus? Falo como fora de mim, eu ainda sou muito mais. Em quê? Em trabalho. E tem alguns que ficam reclamando que tem muito trabalho na igreja, né? Aí Paulo fala assim, olha, eu fiz muito mais trabalho. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo de entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Eu pergunto, alguém aqui já passou por 1% do que Paulo passou aqui? E por que a gente reclama tanto? Tem uns cultos de quarta-feira que dá até medo de assistir. Gente, Paulo falou assim, isso aqui é minha credencial de que eu aceitei Jesus. Paulo aqui ele faz uma lista de sofrimento que não são simples obstáculos, mas credenciais ministeriais. Suas cicatrizes físicas e emocionais não são sinais de fracasso, mas é um selo de autenticidade apostólica. O espinho na carne que ele apresenta no livro de Gálatas é um dos maiores mistérios das Sagradas Escrituras. Mas o foco disso, o foco de Paulo não é a sua natureza, e sim o seu propósito. Manter Paulo dependente do quê? De graça. Quantas vezes Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da carne dele? Quantas? 3 vezes. E o que Deus respondeu as 3 vezes para ele? Tem muitas pessoas que falam assim, não oro mais não, porque eu falo com Deus, Deus não me atende. Então entenda uma coisa, a minha graça te basta. Você consegue tomar posse dessa verdade? Você consegue receber? Porque, amigos, aquele espinho na carne era para que Paulo se mantesse o quê? Dependente de Deus. Não era para que Paulo sofresse. É para que em momento algum ele se orgulhasse. Ele se achasse melhor que os outros. A minha graça te basta não é um consolo barato, mas uma palavra de sustento eterno. Então eu faço uma reflexão com você agora. Quantos hoje abandonam o chamado por não suportarem espinhos, críticas, dor ou cansaço? É só alguém chegar e falar assim, nascem, você não consegue nem cantar direito, não canto mais nessa igreja. O seu sermão estava sem pé, não prego mais nessa igreja. Estava na porta, a pessoa passa, nem me cumprimentou, não fico mais na recepção. Você faz para quem? Para pessoas ou você faz para Deus? Não importa como as pessoas lhe tratam, você precisa entender o seguinte, que é Deus que está cuidando de você e você precisa ser a referência. E se você permite que o Espírito Santo te marque, aos poucos a vida dessa pessoa vai sendo transformada.
Paulo nos ensina que o sofrimento não é um sinal de abandono de Deus, mas muitas vezes prova do quanto Ele está moldando o vaso para o seu uso. É Deus te lapidando. Então, amigos, há quase 2 milênios depois, poucos querem essas marcas. Muitos querem microfones, palcos, curtidas, notoriedade, mas poucos desejam um caminho estreito e estreitamente marcado. Paulo, no fim da vida, nos mostra, ou nos mostrou, os seus troféus, marcas em seu corpo. Essa era a sua medalha. E com a voz fraca de um preso em Roma, disse com firmeza: combati o quê? Completei a carreira? Quantos de nós estamos guardando a fé? Ou será que estamos diluindo a verdade para agradar um mundo que já decidiu não ouvir a voz de Deus? O Evangelho nos chama para um caminho mais profundo e não para uma performance. Ele nos chama para a permanência. Permanecer quando ninguém vê, ser fiel quando ninguém aplaude, continuar mesmo quando tudo dói. Essa geração precisa de mais fé. Não precisa de fama, mais de convicção do que conveniência. E talvez mais de espinhos do que de conforto. Porque há coisas que só aprendemos com as marcas, com as cicatrizes. E há marcas que são selos. E há marcas que são selos de que pertencemos a Deus e pertencemos a Cristo. Amigos, esta foi a última carta de Paulo. Escrito já sentenciado à morte. Ele não termina falando de vitórias humanas ou títulos conquistados. Ele exalta 3 coisas: combati o bom combate. Segunda coisa, completei a carreira. E a terceira, e mantive a fé. Seu troféu não é terreno, é a coroa da justiça. Será que nós podemos dizer o mesmo no fim da nossa jornada? Será que você vai poder dizer isso? Estamos nós guardando a fé? Ou estamos negociando com os valores de um mundo líquido, sem absolutos? Eu não sei quanto tempo nós temos ainda nesta terra, irmãos e amigos. Mas tem muitas pessoas à nossa volta precisando de ver em nós as marcas de Cristo Jesus. Eu preciso mostrar para o mundo que já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Lá em casa, normalmente no final de ano, a gente tem sempre um culto especial de pôr do sol. E neste culto de pôr do sol, eu costumo perguntar para as minhas filhas: o que é que eu, pai, fiz que não ajudou vocês na jornada para o céu? O que é que eu estou fazendo hoje que não está contribuindo com a salvação de vocês? Eu me lembro que uma vez, numa dessas perguntas, a minha filha mais velha, a Kathleen, falou assim: sabe, pai, durante muito tempo eu não vi em você uma pessoa que ama. Na minha mente rapidamente vem um monte de respostas. Não, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, tal. Eu tenho todas as respostas para dar, mas eu não podia falar. E aí ela falou assim: por que eu senti que você não me ama? Que você não ama? Porque em muitos momentos eu não precisava que você me desse respostas. Eu só precisava que você estivesse ao meu lado, que você estivesse comigo. Nós cristãos temos a habilidade de querer dar respostas. E os adventistas são experts nisso. Tudo na mira da verdade. Só que eu preciso saber uma coisa: eu não preciso ter todas as respostas. Eu preciso ser a resposta. Eu cheguei aqui há 3 dias. Eu já ouvi tanta coisa boa, mas eu também já vi tanta dificuldade, tanta luta. Pastor, ora por mim. E me dá desespero porque eu não sei o que fazer nem como fazer. Eu sei que cada um de vocês tem uma luta.
Eu sei que cada um de vocês tem dificuldade. Eu estava conversando ontem com Josilei. Eu estou com um problema sério de pessoas na minha igreja, no contexto familiar. Sabe por causa do quê? Desse aparelhinho aí, ó. Esposas largando os esposos porque não sai da pornografia. Gente, líderes de igreja que estão ali no púlpito pregando, mas não conseguem soltar a pornografia. Meninas postando nudes e mais coisas. E pastor, você tem que resolver. Como é que eu resolvo um negócio desse, gente? E me dá desespero porque é nesse momento que eu me sinto o menor dos seres humanos, porque não tem nada que eu possa fazer. Eu chego num culto de quarta-feira para poder falar de Deus e tem lá na igreja 2 pessoas de uma igreja de 70. Eu não quero que a igreja esteja cheia, mas a minha preocupação é onde as pessoas estão. Uma vez eu fui no Ceará, passar uns dias com a minha namorada, curtir lá a praia, coisa boa. E eu fui até uma igreja em Aracati, acho que é Aracati o nome da cidade. E encontrei um rapaz lá. Esse rapaz falou assim: pastor, eu estou hoje aqui na igreja porque Deus vetou o meu visto para os Estados Unidos. Ele falou assim: pastor, eu tinha tanto dinheiro, que eu estava aqui conversando com você, falei assim: acho que eu vou para os Estados Unidos agora. Enchia o bolso, o dinheiro de bolso, pegava, comprava passagem e não importava o preço. É como se eu estivesse indo ali na esquina comprar um pirulito. E sabe, pastor, eu não chegava em nenhuma balada com menos de 5 mil reais no bolso. E às vezes passava a noite inteira bebendo, usando drogas. E no sábado de manhã eu saía direto da balada para a igreja. E foi no dia que Deus me tirou tudo. Ele vetou o meu visto para os Estados Unidos, que eu não pude sair. E todo o meu dinheiro, a minha mulher que estava na Itália conseguiu levar tudo e me deixou sem nada. Foi nesse exato momento que eu entendi que eu precisava de um Salvador. Foi no momento que eu perdi tudo que eu entendi uma coisa: que tudo aquilo que eu tinha não me levava para mais perto de Deus, mas me afastava dele. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou salvo. Hoje eu tenho certeza que Deus me ama. Mas vou dizer uma coisa, pastor: se eu não tivesse ido para a igreja, mesmo drogado, mesmo chapado, mesmo bêbado, eu não teria entendido que Deus tinha um plano na minha vida. Eu te pergunto, como é que você explica isso? Eu quero que você nesse momento compreenda uma coisa: não julgue as pessoas pelas aparências, mas ore pelas pessoas para que elas sejam salvas. Tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, amigos. E eu espero que este final de semana mostre para você que você foi escolhido por Deus para ser marcado por Ele, para salvar muitas outras vidas. Quando eu olho para mim, às vezes eu fico desesperado, porque tem muita coisa que eu ainda preciso mudar. Eu pergunto isso para as minhas igrejas, de vez em quando eu faço as minhas avaliações. Eu falo assim: irmãos, o que é que o pastor precisa melhorar? Agradeço porque os irmãos falam um monte de elogio, mas tem alguns irmãos que falam assim: pastor, você tem que mudar isso, você tem que ser mais atencioso com isso. E eu não tenho medo de ouvir, irmão, sabe por quê? Porque eu quero estar no céu. E quando você tem medo de ouvir a verdade, quando você tem medo de ouvir que as pessoas falam para você que você não está sendo legal, que você não está sendo cristão, que isso na sua vida tem que mudar, se você reclama e briga e fica com raiva da pessoa, saiba de uma coisa: você não está no Espírito. Porque quando uma pessoa está no Espírito, ela ouve todas as coisas e faz o quê? Retende o que é bom. Se aquilo não vai contribuir com a sua salvação, tá bom, tá bem, é a sua opinião, a minha. Mas eu não preciso brigar, não preciso discutir, mas eu preciso ser fiel. Eu espero que vocês, neste final de semana, saiam daqui marcados, tá? Porque a vida é muito curta, a vida passa muito rápida. Nós hoje estamos aqui e amanhã pode ser que não estejamos. Não minimize, não diminua o seu valor. Você foi feito para estar no céu. Você foi comprado com o sangue de um Deus
E quero te dizer uma coisa, que além do rio, existe um lugar melhor. E talvez os seus braços já estejam cansados de remar, já estejam feridos, machucados, mas não desista. Porque além do rio, Deus tem um plano para você e para mim. Tenho ouvido de uma terra linda, cantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já te visam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, e meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Muito mais bonito que o sol no poente, além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Se você sabe, canta conosco, para que eu não erre a letra. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como um cristal. É o que? É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar para quem? Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar, e com Jesus irei morar. Amém? Quem quer ir para o céu? Eu também quero ir para lá, quero estar lá. E eu quero que você saiba uma coisa. Eu estou a 2.600 quilômetros de distância daqui, mas o céu é logo ali. E tudo que nós vamos fazer é ser fiéis até o fim, porque queremos nos encontrar lá no céu. Hoje, esse final de semana, eu não falo como pastor, eu falo como amigo. E amigo que amigo não fica cuidando, amigo já fala.
Ei, você tá mal vestido, você tá feio. Vai arrumar esse cabelo. Vai escovar esses dentes. Vai mudar esse sapato. É isso, amigo. Não tem medo de falar a verdade. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu amo vocês. E quero que vocês estejam lá no céu. Eu sei que aqui não tem nenhuma pessoa que é perfeita. E a história de alguns de vocês eu conheço. Algumas dificuldades eu sei que são grandes. Mas se você crer no Senhor Jesus e for fiel até o final, você vai chegar no céu com as marcas de Cristo Jesus. E aí, as pessoas vão vir ao seu encontro para lhe perguntar: como é que você conseguiu? Não é você que vai procurar os heróis da fé. As pessoas que vão querer saber como é que você conseguiu passar aquela última prova. Eu estava daqui de cima assistindo. Eu falei, não vai conseguir. Não. Conseguiu. Como? E você vai poder dizer: foi oração, foi jejum, foi a busca constante pela presença do Espírito. Gente, pastor vem, pastor vai, mas o Espírito Santo permanece. E é dele que nós precisamos depender todos os dias. Se você nesta tarde quer sair daqui cheio de poder do Espírito, coloque-se em pé, vamos orar. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Senhor Deus, eu já estou tão cansado da vida deste lado, e os meus braços já quase não podem remar. Estão calejados e feridos por tantos dias. E eles querem, Senhor, bálsamo encontrar. Porque eu sei que além do rio, ó Pai, existe um lugar que o Senhor está preparando para cada um dos teus filhos. Preparando para cada um daqueles, ó Pai, que entenderam e aceitaram o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador. Pai, esses momentos que estivemos aqui na Tua presença, o Senhor trouxe uma mensagem de fé e esperança a cada coração, a cada pessoa, de uma forma diferente, personalizada, mas especial e poderosa. E eu quero pedir que neste momento, ó Pai, o Teu Santo Espírito impressione cada pessoa de forma tão poderosa, que ao eles saírem para as lutas da próxima semana, eles possam ser mais do que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Que as portas que o Senhor irão abrir diante deles, seja para a luta, seja para a bênção, seja uma forma deles testemunharem que o Senhor estará com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei, ó Pai, que alguns, para serem salvos, vão precisar passar pelo fogo abrasador e serem purificados como ouro. Mas tem muitos, ó Pai, que para chegarem até lá no final, precisam ser recebidos em Teus braços de amor, confortados, abençoados com ricas bênçãos, para testemunhar àqueles que lhe cercam que o Senhor é bom o tempo todo. Mas no final todos nós temos que sentir, ó Pai, seja na luta, seja na bonança, que o Senhor está no controle e na direção de cada detalhe da nossa vida, e que estamos aqui nos preparando para um dia estar contigo na eternidade. Abençoe cada um dos Teus filhos, fortaleça-lhes a fé e os prepare para a eternidade. É o que eu lhe peço, suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós estaremos aqui às 6 da manhã e você está convidado. O Josilei falou que só gente de fé aparece. Eu acredito nisso também, mas eu sei que só tem gente de fé. Então amanhã às 6 horas estamos aqui, mas não saia daqui sem abraçar seu amigo, seu irmão aí do lado, desejar uma feliz semana e dizer: olha, eu quero estar com você lá no céu.